Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de piano. Eu sou o professor Wellington e estarei com você nessa caminhada. Hoje iremos estudar sobre escala maior. Então nós estamos entrando no nosso módulo da parte, vamos dizer, popular, né? De você desenvolver a sua música, de você fazer acompanhamentos, de você criar introduções e de você não depender de uma partitura para poder tocar alguma música, né? Aí você vai e você mesmo pode criar as suas introduções, de você ouvir uma música e você tocar essa música sem precisar estar olhando uma partitura, né? Então no nosso primeiro módulo nós vimos que é importante a gente ter essa leitura, né? Então no outro módulo clássico você vai ver que é importante ter a leitura para que você possa desenvolver os métodos, para que você possa, através dos métodos, você possa trabalhar coordenação, você possa trabalhar técnica. Então é bem importante você estudar também a parte clássica para você adquirir essas questões técnicas, né? Que qualquer método que você precisa estudar para você adquirir questões técnicas, você vai ter que ter uma leitura básica para poder você ter o método de ler, né? A mesma coisa de você comprar um curso de alguma coisa e está tudo escrito em português e lá você precisa ler para aprender alguma coisa do curso e você não sabe ler, né? Então é bem importante também nessa questão da leitura. Mas esse módulo aqui é um módulo que você vai trabalhar a sua criatividade, você vai trabalhar o seu desenvolvimento criativo, né? Introduções e até você ouvir músicas e você tirar as músicas de ouvido usando algumas ferramentas que nós vamos trabalhar aqui. E essa primeira ferramenta, como eu já falei para você, são escalas maiores, tá? Então, escalas maiores. Então, vamos lá para o computador, né? A gente vai fazer uma aula um pouco diferente, acostumado com as outras, né? Então, a gente vai falar mais aqui e mais junto com o computador aqui, que eu preparei alguns pontos para a gente trabalhar. Vamos lá, então, para o nosso computador. Então, nós temos aqui escalas maiores, ok? Então, vamos saber o que é escala maior, né? Então, escala maior são escalas maiores, né? Ou diatônicas, né? Que lembra ali das notas brancas que nós conversamos algumas aulas atrás. Então, escalas maiores ou diatônicas, né? É um conjunto de 7 notas tocadas sucessivamente, ok? Então, eu posso tocar isso, eu vou tocar as notas uma de cada vez, certo? Então, é um conjunto de 7 notas. Quais são essas 7 notas que nós temos? Então, nós temos Dó, lembra lá da primeira aula? Quais são as 7 notas que nós temos? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. Então, a escala maior, ela vai trabalhar dentro desse círculo, né? Dentro dessas 7 notas. Eu só tenho uma escala? Não, né? Eu falei, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa é uma escala que a gente chama de escala de Dó maior, que é a escala modelo, certo? Mas nós não temos só essa escala. Na verdade, são 12 escalas, mas aqui nós vamos trabalhar especificamente 14 escalas, né? Alguém pode, nossa, mas não existe 14, tá? Mas assim, nós vamos trabalhar as escalas naturais, que começam com as notas naturais, né? Que começam as notas brancas. Também nós vamos trabalhar com as notas pretas, né? Lá nas primeiras aulas a gente conversou que nós iríamos, eu iria explicar as notas pretas mais para frente. Então agora chegou o momento, porque nós vamos falar aqui sobre escalas maiores, nós vamos falar sobre alterações e nós vamos falar sobre tons e semitons e ainda a fórmula da escala, tá? Então, voltando lá. Então, essas 7 notas nós vamos sempre começar. Se eu começar essa nota de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, fechou 7. Mas eu posso começar de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Que é o 7, e repete o Ré. Aí depois nós podemos começar da nota Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, né? 7 notas. Podemos começar do Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. 7 notas e repete o Fá. Então, nós vamos trabalhar essas escalas que no total vão dar 14 escalas. Como eu falei, nós vamos trabalhar as notas naturais, vamos trabalhar as notas pretas, olhando ela como sustenido, que nós já vamos ver, e olhando ela como bemóis. Tá? Então, somando tudo isso, vão dar 14 escalas. Tá? Fique ligado aí, que até lá no final você vai entender tudo isso, né? Só tentei dar um resumo do que nós vamos fazer.
Então, voltando aqui na definição, então nós temos escalas maiores, é um conjunto de 7 notas que nós iremos tocar uma depois da outra. Então, a gente vai formar vários conjuntos de 7 notas para tocar uma após a outra, tá? Então, essa é a definição básica das escalas maiores. Lembrando que a ideia aqui não é se aprofundar, vamos dizer assim, na parte teórica, né? A nossa parte aqui mais prática. Com certeza vai ter algumas aulas teóricas ali que vai falar sobre escalas maiores, escalas diatônicas, e também nós vamos ver escalas menores, tal. Então a gente vai ver várias coisas. Então aqui eu vou tentar ser mais prático e rápido aqui dentro da nossa aula prática, ok? Então ali eu coloquei uma pergunta: para que servem as escalas maiores e onde vou usar as escalas maiores? Então, eu vejo que as escalas maiores, nesse segmento, né, vamos dizer, popular, de você criar, tudo que você ouve, tudo que você já ouviu uma música, por exemplo, música Parabéns para Você. Lá dentro da aula de teoria você vai ver. O que é melodia? Melodia são notas tocadas uma após a outra, né? Nesse sentido aqui. Então você vai ver que se eu toco uma nota aqui, depois eu toco outra, depois eu toco outra, depois eu toco outra, você vai ter uma melodia. Então a melodia tá, tari, tá, 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 né? Pode ser nessa tonalidade. Dó, dó, ré, dó, fá, mi. Então essas notas que eu estou usando está fundamentada dentro de uma escala, certo? Então, tudo que você ouve, todas as melodias, todas as músicas, elas estão fundamentadas dentro de uma escala, dentro de uma tonalidade. Então, se eu tenho uma tonalidade em Sol, então eu estou usando a escala de Sol, né? Então, tudo que você ouve, toda música criada sempre está baseada dentro de uma escala. Então, se todas as músicas estão baseadas dentro de uma escala, então quando eu vou tocar algo que não está ali escrito, que não está pronto, que eu vou criar, eu preciso tocar algo, eu preciso tocar aquilo fundamentado dentro de uma escala, né? E essa escala que nós vamos trabalhar aqui agora são as escalas maiores. Então nós vamos tentar entender isso. Então as escalas maiores servem para você criar. Então eu quero tirar a melodia de tal música, eu quero criar uma introdução aqui, eu quero criar uma frase ali. Então você vai criar isso dentro de uma escala maior. Então, qualquer coisa que eu vou criar, eu tenho que criar fundamentado dentro da escala, entendeu? Dentro na questão da música. Tem a opção de criar numa escala só? Tem a opção de fazer várias escalas para criar uma coisa só? Tem. Mas aqui a gente vai partir do princípio de você pegar uma escala e saber criar algo dentro daquilo. Então, a escala nada mais é que você, assim, ela vai te falar quais as notas que você pode usar dentro de uma tonalidade e quais as notas que você não pode usar dentro de uma tonalidade. Eu quero essa música, eu vi que está em Lá, né? Eu vou usar a escala de Lá. Então, só que para eu usar a escala de Lá, eu preciso saber quais as notas que eu vou ter que usar dentro dessa escala, tá? Então, como eu já falei, tudo que você ouve está baseado dentro de uma escala. Então, para eu tocar alguma coisa, eu preciso saber quais são essas 7 notas que compõem essa escala para eu poder criar algo dentro dessa sequência de 7 notas. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, para que servem as escalas maiores? Serve para isso, para você criar algo. Tudo que você cria, você tem que criar baseado dentro de uma escala maior. Então essa é a primeira função. E onde vai usar? Você vai usar em tudo. Tudo. Quando a gente for trabalhar harmonia, a gente vai trabalhar harmonia, mas junto com a escala. Então quando eu vou aprender um acorde. Geralmente o pessoal aprende acorde e toca 3 notas ali, acha que é só aquilo. Não, você pode envolver aquele acorde, você pode envolver o acorde mais escala. Então acordes e escalas vão trabalhar junto, tá? Então você vai usar em tudo. Para tocar, tudo que você toca, você está usando a escala. Tudo que você vai criar, você vai ter que criar baseado dentro de uma escala, dentro de uma tonalidade. Então, geralmente, o pessoal aprende escalas maiores e acaba ficando só naquele exercício ali. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E acha que é aquilo. E geralmente o pessoal não explica mais para que vai usar. Então, usa para tudo. Primeiro, a partir do momento que você colocou a mão para tocar alguma coisa, diretamente ou indiretamente você está usando uma escala maior, né? Ou escalas menores. Depois a gente vai estudar sobre isso, porque eu gosto de ensinar as escalas maiores, porque das escalas maiores eu vou extrair as escalas menores, tá? Então, mas é isso.
serve, para que servem as escalas maiores, né? E aonde eu vou usar as escalas maiores? Então ela serve para você criar melodias, também vai servir para você criar os seus acordes, e a gente usa em tudo que você pensa na música, questão de melodia, essa é a ferramenta para você criar sua melodia, criar sua frase, as escalas, né? Então a gente não pode criar uma melodia ou uma frase aleatoriamente, apertando qualquer nota. Até pode sair alguma coisa, né? Mas se você sabe o que usar em cada situação, aí você vai usar bem essa ferramenta das escalas maiores. Então, você que está interessado de aprender harmonia, de tocar na igreja, de pegar alguém cantando e sair tocando junto sem ter uma partitura, escalas maiores é um dos mais importantes assim de você dominar, ok? Então vamos seguir. Então é isso, tá? Nós vamos já chegar na fórmula de como a gente achar as escalas maiores, tá? Aqui o outro assunto que nós temos são alterações. Então, para a gente chegar aí a trabalhar a fórmula das escalas maiores, nós precisamos entender alterações. Então, o que é alterações? Vamos dar uma olhada aqui. Alterações. Então, alterações são sinais colocados à direita das notas que alteram a altura das notas naturais, tanto para mais quanto para menos, certo? E nós vamos ver 5 sinais ali, então são 5 alterações que são mais usadas. Então, o que acontece? Então, eu tenho lá minha nota, lá no lugarzinho dela, vamos dizer a nota Fá, né? Que a nota Fá está ali no primeiro espaço da pauta. Ou ali no piano, né? Lembra lá? 3 notas pretas, primeira nota branca das 3 notas pretas, nota Fá. Então eu tenho o Fá ali. Então eu posso, esse Fá, ele não existe só ali. Eu posso pegar esse Fá, colocar ele um pouquinho para cima, que vai dar a nota preta, ou um pouquinho para baixo, né? Que vai voltar para o Mi, depois a gente vai explicar isso. Vamos então ter exemplo da nota Ré. Então se você olhar na nota Ré no piano, você vai perceber que esse Ré, ele tem uma nota preta na frente e tem uma nota preta atrás, né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então assim, eu posso pegar essa nota aqui, aumentar para cima, ou eu posso pegar essa nota, diminuir. Então eu posso pegar essa nota aqui, aumentar, ou eu posso diminuir. Eu posso colocar ela um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, ou aumentar ou diminuir. Mais ou menos essa é a ideia. Então dentro da música existem esses sinais que alteram as notas, que tiram ela do seu lugar ali, um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, ou para mais ou para menos, certo? Então vamos ver quais são esses 5 sinais. Isso também você vai ver em teoria musical, tá, gente? Então eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês entenderem, para poder a gente ter uma linha de raciocínio dentro das escalas maiores. Então eu coloquei um teclado aqui para vocês verem. Então aqui nós temos a nota Fá ali, e aqueles sinais que estão à direita, né, da nota são as nossas alterações. Então a primeira alteração se chama bemol, então que é como se fosse um B minúsculo ali. Perceba que a nota Fá é escrita no primeiro espaço. Então a nota Fá é escrita no primeiro espaço, e você perceba que a alteração também está dentro do primeiro espaço. Então é bem importante que você coloque sua alteração exatamente onde está a nota, tá? Aí no segundo ali nós temos aquela outra alteração, aquele outro sinal de alteração que a gente chama de sustenido, tá? É sustenido, gente, tá? Dentro da música ele é sustenido, tá bom? Então ali é o nosso segundo exemplo. Perceba que os tracinhos assim estão também dentro do espaço da nota, que é o primeiro espaço. E aí nós temos o B quadro, certo? Então nós temos o B quadro também, aí é nosso terceiro símbolo. Vamos para o nosso quarto. Então, o dobrado bemol. Perceba que são 2 Bzinhos ali. Então, isso a gente chama de dobrado bemol. E nós temos aquele Xzinho ali, que é o dobrado sustenido. Então, são esses 5 sinais que nós vamos trabalhar dentro das alterações, tá? Várias músicas, qualquer música que você pegar, sempre vai ter um desses sinais aí, ok? Então tá, agora vamos entender qual que é a função de cada sinal desse. Vamos lá? Então, o nosso bemol, ele diminui um semitom. Então, nós vamos já entender o que é um semitom, mas essa parte eu quero que você grave que ele vai diminuir. Então, a nota está aqui, ele vai diminuir um semitom. Eu já vou explicar para você o que é semitom, tá? Mas ele vai diminuir um semitom. Então, essa parte aqui eu preciso que você grave na sua cabeça que a função
daquele Bzinho ali que vai do lado direito da nota, a função dele o nome dele é bemol e a função dele é diminuir um semitom. Então, pensa aí no diminuir, tá? Grave isso aí. Nossa próxima figura ali, a função dele é aumentar o semitom. Então, o bemol diminui e o sustenido aumenta. Então, você percebe que é semitom. Então, já vamos entender que é a mesma medida. Então, a mesma medida que eu for diminuir a minha nota com bemol, eu vou aumentar minha nota com o sustenido. Então, essa é a função. Então, vamos lá. Decore. Função do bemol diminui um semitom. Função do sustenido aumenta um semitom. Fique ligado nisso aí. Decore isso aí. E o B quadro, ele anula os efeitos. Então, por exemplo, se eu alterei uma nota, a partir que eu coloco um sinal de alteração, por exemplo, coloquei um sustenido na nota. Automaticamente, quando eu coloco esse sustenido, ele aumenta. Então, ele não vai ser mais aquela nota Fá ali natural. Ela vai ser uma notinha preta ali da frente. Já vou explicar melhor isso. Então, ela já não está mais no seu estado fundamental. Ela já está alterada porque eu coloquei um sustenido. Então, mas se eu quero que as próximas notas sejam naturais, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o B quadro, porque o B quadro ele vai anular aquele efeito que eu coloquei no Fá sustenido. Então eu peguei o Fá, coloquei um sustenido, aumentou, eu quero que ela volte a ser natural, eu vou colocar o B quadro. Coloquei o B quadro, ela anula o efeito do sustenido e ela volta para o seu estado natural. Então ela anula o efeito de todos, não só do sustenido, mas do bemol, do dobrado sustenido e do dobrado bemol, tá? Então essa é a ideia. Então aqui, e a função do dobrado bemol é diminuir um tom. Então nós já vimos duas palavras diferentes. Nós vimos semitom e tom, né? Ou tom ou semitom. Então nós vamos já definir o que é isso. Então o que acontece? Então deixa eu voltar aqui. Vocês acho que estão vendo meu cursor aí. Então percebam. Essa aqui é a nota Ré, ok? Então nós temos aqui, ó, duas pretas. Dentro das duas pretas nós temos Dó, Ré, Mi. Então nota Ré. Se eu coloco um sustenido nesse Ré, ele vai para frente. Ele vai para o Mi. Calma aí que saiu meu... Aqui, ele vai para o Mi? Não, ele vai para preta. Então, os sustenidos bemóis são as notas pretas, ok? Então, ele vai para frente. A nota preta, que é o Ré sustenido. Ou se eu pego o Ré e coloco um bemol, que a função dele é diminuir, ele vai para a nota preta de trás. Então, perceba que da minha esquerda para a direita, eu tenho meus sustenidos. E da minha direita para a esquerda, eu tenho meus bemóis, tá? Então, se eu tenho a nota Ré e coloquei um sustenido, um bemol no Ré, então eu vou para a nota de trás, porque ele diminui. Trás diminui, frente aumenta. Então, ele diminuiu aqui um semitom. Se eu coloco um sustenido nessa nota Ré, vamos dizer assim, ele vai aumentar um semitom. Então, ele vai para frente. Então, essa é a ideia. Mas já vamos entender melhor o que é tom e semitom. Ok? Então, a função agora do do dobrado bemol eu diminuo um tom. Então grave isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, para melhorar. Então, a primeira parte aqui é você decorar os nomes. Preste atenção. Decora os nomes de todos esses sinais, ok? Depois você vai decorar a função de todos esses sinais. Então a função é o bemol diminui um semitom, o sustenido aumenta um semitom e o B quadro anula os efeitos. Decore que o dobrado bemol diminui um tom, né? Os outros o bemol diminui um semitom e o dobrado bemol diminui um tom e o dobrado sustenido aumenta um tom, tá? Nessa primeira parte preciso que você decore isso. Tá? O nome e as funções. Se você não decorou, volta o vídeo um pouquinho e faz as suas anotações aí no seu caderno para que você possa decorar bem isso aí. Ou procura na internet também, que vai estar bem explicado ali com questões mais profundas, né? Aqui eu quero ser bem rápido e prático aqui. Ok? Então agora nós vamos entender o que é tom ou semitom. Então você já decorou ali o nome e as funções das alterações. E agora vamos entender o que é tom ou semitom. Vamos lá. Então, tom é o maior intervalo entre duas notas. Então, pensa comigo. Para eu ter um tom, eu preciso de dois pontos, duas notas. Ponto de partida e ponto de chegada, certo? Então, eu tendo dois pontos, eu tenho a distância entre esses dois pontos, eu tenho
um intervalo, né? Esse intervalo pode ser maior ou esse intervalo pode ser menor. Então, a característica do tom ele vai classificar sempre os intervalos que têm a distância maior entre as duas notas. Então, os dois pontos aqui são duas notas, uma nota A e nota B. Então, eu tenho que, dentro desses tons e semitons, eu tenho que classificar se essas duas notas têm a menor distância ou têm maior distância, ok? Então, grave aí na sua cabeça que o tom tem a maior distância entre duas notas. Então, se o tom tem maior distância entre duas notas, o semitom vai ter a menor distância entre as duas notas, tá? Então, essa é a função. Então, decora aí. Tom, maior distância entre duas notas. Semitom, menor distância entre duas notas. Vamos prestar atenção aqui. Então, espero que vocês tenham vendo o meu cursor aí. Ficou pequenininho, mas acho que dá para ver bem. Então, perceba que todas as notas pretas, quando nós vamos dar uma olhadinha para as notas pretas aqui, perceba que todas as notas pretas, elas estão no meio de duas brancas, tá? Presta atenção nisso. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu for tocar Dó, ponto A, ponto de partida, e o Ré, ponto de chegar, né? 2 pontos. Então, se eu tocar o Dó e o Ré, olhando aqui no piano, eu tenho aqui, entre Dó e Ré, tom ou semitom? O que você me diz aí? O que você acha que tem? E aí? Será que você conseguiu acertar? Então, do Dó para o Ré, eu classifico como maior intervalo. Mas, professor, eles estão muito juntos, mas aqui é como maior intervalo. Por que com maior intervalo? Vamos pensar aqui. Para eu sair do Dó e chegar no Ré, eu preciso sair do Dó, passar pela nota preta, porque ela está no meio entre Dó e o Ré, e chego na minha nota, e chega na minha chegada, que é o Ré. Então, eu saí do Dó, como que sumiu aqui? Opa, vamos voltar. Então, eu saí do Dó, passei pela nota preta e cheguei no Ré. Então, isso a gente classifica como maior distância entre as duas notas, tá? Isso a gente classifica como tom. Então, se eu tenho maior distância de Dó para Ré, eu classifico como tom. Por quê? Porque entre Dó e Ré, eu tenho a notinha preta ali que está no meio. Porque nós já vamos definir o nome dessa notinha aí, certo? Então, isso eu classifico como tom. Por exemplo, aqui agora, do Mi para o Fá. Do Mi para o Fá, eu tenho menor intervalo. Por que eu tenho menor intervalo? Então, do Mi para o Fá, se eu tenho menor intervalo, eu classifico como semitom. Mas por que do Mi para o Fá eu tenho menor intervalo? Porque, você perceba, se tem uma nota preta entre o Mi e o Fá, não tem uma nota preta entre o Mi e o Fá. Então, o que acontece? Se não tem uma nota preta, a gente classifica como semitom. Porque para eu sair do Mi para chegar no Fá, eu não preciso passar por uma nota preta. Entendeu? Então, eu já vou direto do Mi para o Fá. Então, isso a gente classifica como menor intervalo e a gente chama desse menor intervalo de semitom. Certo? Então, toda vez que eu tiver uma nota preta entre duas notas brancas, ali é classificado como maior intervalo. Então, vamos ver os tons que tem aqui. Ó. Dó para Ré é tom, porque tem a nota preta no meio. Ré para Mi é tom, porque tem a nota preta no meio também. Fá para Sol é tom, porque tem uma nota preta. Sol para Lá é tom, porque tem uma nota preta. Lá para Si é tom, porque tem uma nota preta. Certo? E os meus semitons? Eu tenho 2 semitons naturais. Por que eu falo semitons naturais? Porque eu não preciso usar alterações, aqueles sinais que nós vimos agora há pouco, para fazer um semitom. Então, assim, quais são os meus semitons naturais? De Mi para Fá, né? Tá vendo aqui, ó, que não tem nota preta no meio. E de Si para Dó, também que você perceba que não tem nota preta no meio. Então, de Mi para Fá ou Fá para Mi, né? Mi para Fá de uma forma ascendente e Fá para Mi de uma forma descendente, você vai perceber que você tem um semitom natural, porque não tem nota preta no meio. De Si para Dó de uma forma ascendente e do Dó para Si de uma forma descendente, você também vai perceber que você não tem nota preta, então é classificado como semitom. Então a gente chama esses semitons ali, que não tem nota preta no meio, como semitons naturais, ok? Então vamos lá. Agora, antes da gente partir para os próximos exemplos, vamos pensar aqui nas notas pretas. Então, essas notas pretas aqui, elas têm 2 nomes. Cada nota preta vai ter 2 nomes. Então, a gente chama isso de notas inarmônicas. O que seria isso, notas inarmônicas? Notas com o mesmo som, mas com nomes diferentes. Mas por que elas têm 2 nomes? Vamos pensar comigo. Então coloque na sua cabeça que os sustenidos e os bemóis estão com a lógica aqui nessas notas pretas. Então, vamos lá. Perceba comigo assim.
Perceba que toda nota preta está no meio de duas notas brancas. Por exemplo, essa nota preta aqui, ela está no meio de quais notas brancas? Ela está no meio da nota Dó e da nota Ré, ok? Então, lembrando aqui, da minha esquerda para a direita é aumentar ou é para frente, e da minha esquerda para a direita é aumentar ou ir para frente, né? E da minha direita para a esquerda é diminuir ou para trás. Então, coloca essa lógica na cabeça. Então, se eu tenho aqui a minha nota, essa nota preta aqui, ó, que está entre o Dó e o Ré, perceba, essa nota preta aqui, se eu pensar a partir do Dó, ela está na frente do Dó ou está atrás do Dó? Qual que é a lógica dessa nota? Opa, deixa eu voltar aqui. Qual que é a lógica dessa nota aqui? Ela está na frente do Dó. Lembra? Frente do Dó para cá. Trás do Dó para cá, né? Então, ela está na frente do Dó. Então, essa nota aqui, ela vai ser Dó sustenido. Por que é Dó sustenido? Lembra qual que é a função do sustenido? Aumentar um semitom. Agora, vamos analisar aqui. Dessa nota aqui, Dó natural, para essa nota preta aqui na frente do Dó, tem o quê? Tem o tom e o semitom. O que eu tenho aqui? Eu tenho um semitom. Por quê? Entre essa nota aqui e essa nota aqui, tem uma nota no meio entre elas? Não tem uma nota no meio entre elas. Então, elas são classificadas como menor intervalo. Então, se é o menor intervalo, então tem um semitom dessa nota para essa nota. E qual que é a função do sustenido? Aumentar um semitom. Então, se eu estou aqui num Dó natural, se eu estou num Dó natural e eu quero aumentar o semitom desse Dó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sustenido nesse Dó, né? Eu vou lá do lado direito, né? E colocar um sustenido nesse Dó. Então, o que acontece? A partir do momento que eu coloco um sustenido nesse Dó, esse Dó vai sofrer uma alteração. Então, em vez de eu tocar esse Dó aqui, eu toco meio tom acima. Então, meio tom acima desse Dó é essa nota preta aqui. Por que não é aqui? Porque daqui do Dó para o Ré é um tom. E a função do sustenido é aumentar meio tom. Então, do Dó para o Ré, eu tenho um semitom. Então, essa nota preta aqui, o primeiro nome dela pode ser Dó sustenido, porque ela está na frente do Dó, certo? Como eu falei, ela tem dois nomes. E, olhando a partir do Ré, porque, como eu falei, as notas pretas, elas sempre estão no meio de duas notas brancas. Então, a partir do Ré, se eu olhar do Ré, olhar aquela mesma nota, você percebe que do Ré, essa nota preta está atrás, né? Então, olhando do Dó, ela está na frente, e olhando do Ré, ela está atrás. Então, o que acontece? Se ela está atrás, então é o quê? Lembra? Para cá, diminui ou é para trás. Então, se ela está atrás, toda vez que eu falo que está atrás, porque diminui. Toda vez que eu falo que está na frente, porque aumenta. Então, do Ré, ela está atrás do Ré. Então, significa que essa nota aqui, ela vai ter outro nome também como Ré bemol. Então, recapitulando aqui. Então, ela pode ser Dó sustenido, ok? Porque ela está na frente do Dó, porque o sustenido aumenta um semitom, né? Porque dessa nota para essa eu tenho um semitom, porque não tem nenhuma nota no meio entre elas. Ou ela pode ser Ré bemol, porque dessa nota para essa, porque o bemol diminui. E dessa nota aqui para essa nota aqui, não tem nenhuma nota no meio. Então, eu classifico como um semitom. E a função do bemol é diminuir um semitom. Então, perceba que todas as notas pretas vão ter dois nomes. Então, se essa nota aqui está na frente do Dó, então eu chamo ela de Dó sustenido. Se essa nota aqui está atrás do Ré, então eu chamo ela de Ré bemol. Então, essa nota preta aqui, ela tem o nome de Dó sustenido ou Ré bemol, porque ela está no meio de Dó e Ré. Vamos fazer outro exemplo aqui. Por exemplo, essa nota preta aqui, ó. Como vai ser o nome delas? Como vai ser o nome dela? Então, primeiro eu tenho que analisar quais as notas brancas que estão entre elas. Então, essa nota aqui, ela está no meio da nota Sol e da nota Lá, ok? Olhando a partir do Sol, ela está na frente do Sol. Então, ela aumentou um semitom. Então, eu chamo ela de Sol sustenido. E partindo do Lá, ela está atrás do Lá. Então, Lá bemol. Entenderam? Na frente, se eu tenho a nota branca aqui e essa nota está na frente, é Sol sustenido. Porque essa nota é branca que é Sol. Então, ela aumentou, foi para Sol sustenido. Essa nota aqui, a perspectiva dessa nota aqui para essa aqui é o Lá natural e essa nota preta está atrás do Lá. Então, o que aconteceu? Eu fui para trás, então eu diminui. Então, eu chamo ela de Lá bemol. Então, ela fica Sol sustenido, porque aqui está o Sol. Fica Lá bemol também, porque aqui está o Lá. Então, ela pode ser chamada de Sol sustenido ou Lá bemol. Ok? Vamos lá para outro exemplo. Vamos pegar aqui, essa nota aqui. Então, essa nota aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para quais as notas brancas que está no meio delas, né? Ela está envolvida por quais notas brancas?
Meu cursor está sumindo aqui, calma aí. Então essa nota aqui, então ela está na frente do Ré, porque eu percebo que ela está na frente do Ré e atrás do Mi. Então ela vai se chamar Ré sustenido ou Mi bemol, tá? Lembrando, porque daqui para cá eu tenho um semitom, porque não tem nenhuma nota entre essa e essa. E aqui também é um semitom, porque não tem nenhuma nota entre essa e essa. Mas essa aqui está na frente, então eu altero para mais, que é o sustenido. E essa nota aqui do Mi, ela está atrás, então eu altero para menos. Então ela vai se chamar Ré sustenido ou Mi bemol. Deu para entender? Estou tentando fazer bem rápido aqui para a gente não perder nosso tempo. Ok? Então é isso. Então tons e semitons ficou definido. Tom maior intervalo, semitons menor intervalo. Então você percebeu ali que do Dó pro Ré é tom, porque eu tenho nota preta no meio. Do Ré pro Mi é tom, porque eu tenho nota preta no meio. Ficou claro isso? Do Dó sustenido pro Ré, que é esse aqui, ó, né? Dó sustenido pro Ré, eu posso ter um semitom. Ou eu posso falar que é Ré bemol para Ré. Pode ser também. Mas, professor, como que eu vou saber se eu uso a nota como Ré bemol ou como Dó sustenido? Sabe como você vai saber? Depois que você estudar a escala. Então, é a escala que vai te dar esse segmento. Então, é a escala que vai dar o segmento se você usa essa nota como Dó sustenido ou usa como Ré bemol. Então, vai ter escalas que você vai lidar com aquela nota ali como Dó sustenido e vai ter escalas que você vai lidar com aquela nota como Ré bemol. Então, tudo depende da escala que você vai usar. Então, é a escala que vai falar para você se é Dó sustenido ou é Ré bemol. Ok? Então, se você teve alguma dúvida aqui, assista o vídeo várias vezes. Se mesmo assim teve dúvidas, anote as suas dúvidas e espere nossas aulas online, né, pra gente tirar as dúvidas, ok? Então, isso foi a ideia de tons e semitons. Muito bem. Nós estamos em escalas maiores ainda, né? Então, teve essas duas matérias aí, esses dois pontos no meio que vocês precisam entender para poder a gente chegar agora na fórmula da escala. Então, nós temos aqui a nossa fórmula da escala. Então, percebo que aqui você já está vendo aí uma ideia de números romanos. Então, toda vez que a gente fala em graus na música, sempre vai ter a ideia, de números romanos, ok? Então perceba que do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, 4 para o 5, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8. Perceba sempre que está em 2. Por quê? Porque as escalas maiores e qualquer outra escala é formado por intervalos. Intervalos com intervalos maiores, que são os tons, ou intervalos menores, que são os semitons. Então perceba, tudo está em 2 para poder classificar os intervalos, ok? Muito bem. Então a nossa fórmula é essa aqui. Então perceba que do 1 para o 2 tem que ter tom, do 2 para o 3 tem que ter tom, do 3 para o 4 tem que ter semitom, do 4 para o 5 tem que ter tom, do 5 para o 6 tem que ter tom, do 6 para o 7 tem que ter tom e do 7 para o 8 tem que ter tom. Ok? Então, essa é a fórmula. Então, você tem que decorar essa fórmula. É fácil. Então, é fácil. Perceba que praticamente tudo é tom, mas tem dois pontos que são semitons. Então, decora esses dois pontos que são semitons. Então, qual o primeiro ponto? Então, o primeiro ponto que é semitom é do terceiro para o quarto. E outro ponto que é semitom do sétimo para o oitavo. E o resto, tudo tom, né? Então, essa é a fórmula. Então, eu tenho uma ideia de ensino que eu não vou te passar pronto. Eu vou colocar uma foto aqui que tem todas as escalas prontas que você usa na internet, que você acha na internet. Eu gosto de ensinar através das fórmulas. Então, esse aqui é uma fórmula de escala das escalas maiores. E dessa fórmula, eu quero te ensinar a você extrair todas as outras escalas, né? Então, como eu falei, nós vamos trabalhar 14 escalas. Então, eu quero, junto com vocês, ensinar que vocês entendam o fundamento da escala e vocês façam sozinho a escala. Teve um momento lá que eu esqueci a escala, mas se você souber a fórmula, souber o fundamento da escala, você vai conseguir se virar sozinho e achar a escala, né? Não é só uma questão de decorar, é você entender como funciona. Então, quero que você anote essa imagem que eu coloquei para vocês aqui no seu caderno. Então, essa vai ser a fórmula principal para você conseguir fazer todas as outras escalas, ok? Então faça isso. Pause o vídeo agora e copie essa fórmula aqui. Faça em números romanos, como está aqui, tá? Como está aqui. Porque aqui nós estamos lidando com graus. O que acontece? Lembra lá que a escala
A ideia da escala são 7 notas tocadas sucessivamente, uma depois da outra, né? Sucessivamente. Então, o que acontece? Então, o 1 ali é a primeira nota da escala. O 1 da fórmula seria a primeira nota da escala. O 2 a segunda, o 3 a terceira e assim sucessivamente. Então, se eu fosse fazer a escala de Dó, então eu teria que fazer de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. Então, perceba que cada nota tem um grau. Como nós colocamos números romanos, então nós temos um grau em cada nota. Então, é assim que você tem que pensar aí. Ok? Então, copiou essa fórmula? Muito bem. Então, agora aqui eu vou colocar aqui agora nós vamos para um programa aqui de partitura, porque nesse programa nós vamos entender bem legal ali como que a gente vai fazer. Muito bem. Então, você tem a fórmula já anotada no seu caderno. Então, o que eu for fazer aqui, você vai fazer no seu caderno também, mas aí você tem que ter um caderno de música mesmo, né, com pentagrama, com a pauta aí pra gente fazer. Então, vamos fazer a escala de Dó, que a gente chama de escala modelo, bem simples, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é escrever de Dó até Dó, certo? Vamos lá, de Dó até Dó. Então, vamos colocar aqui. Então, eu vou escrever no seu caderno lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá e Si. Dificuldade aqui. Deixa eu voltar aqui. Sol, Lá, Si. Ok. Ok. Aí, recomendo que você coloque os graus em cima dessas notas, para você se achar. Depois que você conseguir se achar bem, aí você vai... Aí não precisa, mas como exemplo aqui e como didática, eu vou fazer isso aqui, tá? Vou dar uma forma de escrever aqui para você. Então, aqui seria o nosso primeiro grau, certo? Aqui o nosso segundo grau. Aqui o nosso terceiro grau. Cadê o terceiro? Terceiro grau. Aqui o nosso quarto grau. Aqui o nosso quinto, aqui o nosso sexto grau e aqui o nosso sétimo grau, né? Aí faltou um aqui, gente, faltou o 8, que a gente precisa fazer até a nota se repetir, tá? E aqui é o oitavo grau, ok? Então, esses são os graus e das notas que você precisa colocar, porque agora nós vamos transformar aquilo em graus, aquilo que está em graus, né, que a forma só está em graus, agora nós vamos transformar isso aqui em notas também, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é você escrever na sua partitura de Dó a Dó, certo? E depois você, de Dó a Dó, depois você escreve os graus. Então, vamos lá. Então, aqui, Dó para Ré, agora o meu primeiro e segundo, a fórmula é do primeiro para o segundo tem que ser tom, certo? Só que agora eu não tenho mais primeiro e segundo, agora eu tenho Dó e Ré, ok? Então, o que eu tenho aqui de Dó para Ré? Então, Dó para Ré, olhando o meu piano aí, eu tenho tom, né? Porque eu tenho nota no meio ali, então Dó para Ré é tom. Muito bem. Então, só que do meu primeiro para o segundo tem que ser tom, né? O que a fórmula pede que seja tom. E Dó para Ré é tom. Então, resolveu aí, eu tenho tom. Certo? E agora, o meu do segundo para o terceiro tem que ter tom. Ré para Mi, se você olhar no piano aí, também tem tom. Então, está certo, não precisa fazer nada. Ok? Tom e tom. Certo? Aí do meu Ré para o Mi, eu também tenho tom. É isso? Não, olha na escala aí. Perceba que do terceiro para o quarto eu tenho que ter um semitom, certo? E meu terceiro aqui é Mi e meu quarto é Fá. Então, do Mi para o Fá eu tenho um semitom, certo? A fórmula pede que seja um semitom e de Mi para Fá também é um semitom, então está correto. Muito bem, semitom. Da minha fórmula, olhando para a fórmula, do meu quinto para o sexto eu tenho que ter um tom. Quinto por sexto tem que ter tom. E Fá para Sol eu tenho um tom. Também está correto.
Perceba que aqui que o Dó a gente chama de escala modelo, então o Dó ele não vai ter a sequência de notas que está aqui vai ser exatamente a sequência da fórmula, ok? Então Fá para Sol também eu tenho tom, ok? Nós temos tom aqui. Aí do quinto para o sexto, na fórmula pede que do quinto para o sexto seja tom, e aqui as minhas notas são Sol e Lá, também tenho tom, né? Do Sol para o Lá eu tenho tom, então do Sol, se a fórmula pede que seja tom e do Sol para o Lá é tom, então eu não preciso usar nenhuma alteração para mudar isso aqui. Muito bem. Do sexto para o sétimo também a fórmula me fala que tem que ser tom. Então, de Lá para Si, olhando no piano aí, também eu tenho tom. Muito bem. Então, aqui eu tenho tom, certo? E na minha fórmula, que é do sétimo para o oitavo, ele pede que seja semitom. E Si para Dó, se você olhar no piano aí, você vai ver que também é semitom. Então, fecho aqui meu semitom também. Ok? Então, aqui, semitom. Muito bem. Então, essa é fechou a minha escala. Então, toda vez que você vai tocar escalas de Dó maior, então sempre que você for tocar a escala de Dó maior, você não precisa usar nenhuma alteração. Perceba que tá todas as notas são naturais, né? Então, essa é a escala de Dó maior que você vai treinar, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar como treinar essas escalas. Aqui nós estamos vendo só como fazer as escalas, certo? Muito bem. Aí agora nós vamos para a escala de Ré, tá? É mais um modelo que eu quero passar para vocês aqui, certo? Para vocês aprenderem, o resto vocês vão fazer sozinho. Então vamos lá, escala de Ré. Então, para eu fazer a escala de Ré, a primeira coisa que eu tenho que fazer é de começar de Ré e até Ré. Então vamos lá, Ré, depois do Ré vem o Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Aí. Então agora a sequência de notas mudou. Perceba que a sequência das notas já estão diferentes, certo? Então vamos lá. Agora meu primeiro e segundo antes era Dó, Ré. Agora meu primeiro e segundo é Ré, Mi. Então na fórmula pede que Ré, Mi seja tom. Que do primeiro para o segundo seja tom. E o que tem Ré, Mi? Ré, Mi é tom. Então tá certo. Ok? Na fórmula pede que do segundo para o terceiro seja tom. E o que eu tenho ali? Mi e Fá. E aí? Tem o tom para Mi e para Fá? Olha no piano aí. Não tem o tom para Mi e para Fá, mas a fórmula pede que seja tom. E aí, o que faz? Então, presta atenção comigo lá. Então, a fórmula pede que eu tenha um tom. Só que só tenho metade de um tom. Então, o que é que eu faço? Eu preciso de mais meio. Então, se eu tenho meio, eu preciso de mais meio. E daquela parte das alterações, qual o sinal que me dá meio tom? Que acrescenta meio tom? Então, esse sinal se chama sustenido. Então, quando chega no momento que eu preciso de um tom e eu só tenho meio, então eu preciso de mais meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um sustenido nessa nota para que ela some mais meio tom junto com aquele outro meio que eu tenho. Então, o que eu faço? Você vai escrever um sustenido aí nessa nota. Então, o Fá aqui, ó, em vez de usar ele Fá natural, eu vou ter que usar ele Fá sustenido. Então, tá aqui, ó, Fá sustenido. Agora já apareceu um sustenido no Fá. O que acontece? Toda vez que você for usar a escala de Ré, esse Fá que está aqui, você não pode tocar ele mais natural. Você sempre tem que tocar ele com o Fá sustenido. Prestou atenção como a escala ele te mostra o que tocar, o que não tocar? Então é isso. Então qualquer música que você tocar em Ré, você sempre vai ter que tocar esse Fá, que qualquer momento que você for usar o Fá na escala de Ré, você vai ter que tocar ele com a nota preta ali com sustenido, certo? Essa é a função da escala aí para você. Muito bem. Então agora, do meu Mi pro Fá, eu tinha um semitom. Como eu coloquei mais um sustenido agora do Mi pro Fá sustenido, eu vou ter um tom, ok? Muito bem.
Vamos continuar. Agora, do meu terceiro para o quarto, lá na fórmula, pede que o terceiro para o quarto seja semitom, certo? Né? Como está aqui já, né? Eu não apaguei, mas não posso seguir essa linha. Eu tenho que seguir a linha, eu tenho que seguir o que as notas estão me mostrando. Não é só colocar a sequência das notas, colocar tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Eu tenho que seguir as notas aqui e classificando cada uma delas, certo? Então, do Ré pro Mi, então do terceiro para o quarto, a fórmula me fala que eu tenho que ter um semitom, certo? Perdão, do terceiro para o quarto, a fórmula pede que eu tenho que ter um semitom, tá certo? Então, agora aqui eu não tenho mais Fá natural, agora aqui eu tenho Fá sustenido. Então, olha no piano aí, Fá sustenido para Sol, eu vou ter um semitom, né? Então, aqui, vamos dizer, já fica certo, porque já está Fá sustenido, né? Porque eu alterei ali anteriormente. Então, Fá sustenido para Sol, eu tenho um semitom. Aí na fórmula fala que do quarto para o quinto tem que ter tom. Sol para Lá, se você olhar bem aí, vai ter tom. Na fórmula pede que do quinto para o sexto tem que ter tom. Lá para Si, olhar no piano aí, se percebe que eu tenho tom. Do sexto para o sétimo, a fórmula pede que seja tom. Mas se você olhar aí, Si para Dó. Si para Dó eu tenho um semitom. Então o que aconteceu? Faltou, né? Então eu tinha lá meio tom, só que faltou mais meio. Então qual o sinal que me dá mais meio? Sustenido. Mesmo esquema lá que a gente viu na clave de Fá, nós vamos ver agora também, perdão, da mesma forma que nós vimos na nota Fá, que faltou, a gente precisou colocar o sino do Fá para poder somar meio mais meio 1, aqui é a mesma coisa. Então perceba ali que do Si para o Dó é um semitom, mas a fórmula pede que seja um tom, então faltou meio tom. Então o sustenido vai me dar mais meio tom. Então vamos colocar um sustenido no Dó. Sustenido no Dó. Então perceba que agora dentro da escala de Ré nós temos já duas alterações. Então o que acontece? Toda vez que eu for tocar alguma música ou criar alguma melodia dentro da escala de Ré, todo Fá e todo Dó que eu posso usar dentro dessa escala, eu vou ter que tocar elas alteradas, tocar elas como Dó sustenido ou como Fá sustenido, tá? Então se eu estou tocando num tom de Ré, e lá no meio tocar um Fá natural, vai soar estranho, né? Dependendo daquilo que você está fazendo, da proposta que você está fazendo. Então, você tem que colocar na cabeça que, então toda vez que você usar a escala de Ré para criar alguma coisa, você tem que tocar sempre o Fá e o Dó, tem que tocar com eles alterados, que é o sustenido ali, ok? Muito bem, seguindo ali então, do sexto para o sétimo, então agora fechou, né? Tinha um semitom e a fórmula pedia um tom, coloquei um sustenido e fechou um tom. Muito bem? Agora do Dó sustenido para o Ré, né? Na fórmula que é do sétimo para o oitavo, a fórmula fala que tem que ser semitom. Então se você olhar aí, se você ver, se você olhar bem aí que é Dó sustenido para Ré, você vai ver que Dó sustenido para Ré já é um semitom. Então, essa é a ideia. Ficou claro, gente? Ficou mais difícil? Espero que tenha ficado claro. Tentei resumir o máximo possível aqui, tá? Então, é o seguinte. O que você vai fazer agora? Então, para até a nossa aula, que é a próxima segunda, você vai fazer até a nossa aula online, né? Até a nossa próxima aula online, você tem o objetivo de fazer a escala de Mi, ok? Escala de Fá, escala de Sol, de Lá e de Si. Então tem 5 escalas para você fazer, porque daqui já fizemos 2. O que você vai fazer? Você vai fazer essa escala, ok? E vai bater uma foto e vai mandar para mim, tá? Então no link do vídeo tem a página do Face, né? E no link do vídeo tem as aulas online. Então, se procura lá na página do Face, fala comigo e ali você pode mandar as fotos das lições feitas no caderno, certo? E nas aulas online a gente vai corrigindo aí, vai ponderando o que está certo e o que está errado, tá bom? Então, faço no caderno primeiro. Nós não estamos na fase de ir para o piano, estamos na fase de estar no caderno, ok? Então façam isso para vocês desenvolverem isso aí. Aí numa segunda aula nós vamos trabalhar isso já na prática, né?
porque depois que a gente corrigir tudo isso, nós vamos trabalhar isso na prática, que também é bem importante. Então é isso. Vocês vão ficar fazendo a escala de Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E esse é o objetivo dessa aula para vocês alcançarem, tá bom? Percebam que aqui nós lidamos sempre com sustenido, porque faltou a gente acrescendo sustenido para poder somar, para poder fechar um. Mas vai ter situações aí nessas escalas que eu pedi para vocês fazerem, que vai ter demais. Eu quero meio, mas tem um. Então, se eu tenho demais, eu tenho que tirar, eu tenho que diminuir. E qual o sinal que diminui? Bemol. Então, em vez de você colocar sustenido, você vai colocar bemol. Então, essa é a ideia. Ok? Então, se você ainda não entendeu, chegou aqui, teve muitas dúvidas, volta o vídeo, assista tudo de novo, fique assistindo várias vezes até que você consiga entender bem cada passo, certo? Anote os passos, anote a fórmula, anote todos os passos que a gente comentou aqui na aula, para que quando você for fazer no seu caderno, você siga esses passos que nós conversamos aqui, para que você consiga desenvolver bem. Então, quando for fazer a fórmula ali, se você errar uma nota ali já no começo, todo o resto vai ficar errado, tá? Então, preste bem atenção para você fazer certinho, seguindo os passos, tá bom? Espero que tenha somado com você dentro desse assunto. Fique esperto ali na nossa descrição dos dias e a hora das nossas aulas online, para que você consiga entrar nessa aula online e tire suas dúvidas, tá? Então é isso, espero que tenha somado com você mais uma vez e aguarde nossa próxima aula, que vai ser continuação já na prática das escalas, tá? Grande abraço, até a próxima aula.